Como que você faz para aprender inglês do zero? E eu vou falar isso para você da perspectiva de alguém que aprendeu inglês do zero depois de velho, digamos assim, né? Porque hoje em dia as crianças começam a estudar inglês assim. Eu tenho uma prima, ela tem 5 anos, e ela já tem inglês na escola, sabe? Eu nunca tive isso. Inclusive, quando eu estava na oitava série, foi quando eu peguei a primeira recuperação da minha vida, que foi justamente em inglês. Então eu tive que tomar uma decisão consciente depois daquilo, eu tinha o quê? 14, 15 anos, para nunca mais pegar aquela recuperação. E naquela época eu só tinha o inglês na escola e depois eu fui ter o inglês do ensino médio, que era horrível, e eu só fui estudar numa escola de inglês propriamente dita quando eu tinha 16 anos. E eu já entrei lá no intermediário. Ou seja, nesse período dos meus 14 até os meus 16 anos, esse período de 1 ano e meio, 2 anos, eu consegui aprender muito inglês sozinho, sem ir para escolas de inglês, sem fazer um exercício em livro de gramática, nada disso. Eu vou te falar exatamente como que eu fiz isso para você poder fazer também. Isso vai funcionar para você se você estiver sendo do inglês do zero, ou se você já estiver sabendo um basiquinho, ou se você estiver no intermediário e quiser evoluir. Essa dica que eu vou passar para você, que faz parte da minha metodologia de ensino, ela vai te ajudar em qualquer estágio do inglês que você tiver. Essa que é a coisa mais bacana, mas ela é especialmente efetiva para quem começa do zero. Primeira coisa, primeiro disclaimer que eu quero fazer. É muito improvável que alguém que esteja assistindo este vídeo tenha zero de inglês. Normalmente, gente que chega pra mim e fala: Rodrigo, eu não falo nada. Aí o cara vai lá e fala algumas palavras, consegue entender algumas frases, justamente porque o inglês, ele tá presente na nossa vida o tempo todo, para todo lado. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo no YouTube, que já é uma palavra em inglês. Você está utilizando o seu celular, que é Apple ou Android, para assistir isso daqui, ou talvez no Google Chrome, no seu Windows, certo? Então a gente é bombardeado pelo inglês para todo lado. Então é muito difícil ver alguém que saia do zero, que nunca ouviu nada falando inglês. Até, sei lá, as velhas que de 60 anos hoje em dia pede delivery no iFood, sabe? Então o inglês ele tá assim pra gente pra todo lado. E é exatamente disso que se trata a minha metodologia. A minha metodologia se chama autoimersão. Como que eu fiz para aprender? Olha só. Eu nunca gostei de estudar quando eu estava na escola. Até hoje, quando eu falo a palavra estudar, eu já fico meio esquisito assim. A forma que eu usei para aprender inglês foi assim, fazendo coisas que eu já gostava de fazer em inglês. Então, por exemplo, quando eu era moleque, eu gostava de duas coisas muito. Eu gostava muito de música, especialmente rock. Eu cresci ouvindo rock por causa do meu pai. E eu jogava muito videogame. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ouvir as minhas músicas em inglês com um pouquinho mais de atenção e eu comecei a colocar todos os meus jogos de videogame em inglês também. Dessa forma, quando você observa o inglês na sua vida, quando a gente faz isso, a gente estuda sem estar estudando, porque a ideia é que você já vai estar ali fazendo uma coisa que você já faria normalmente, né? Só que você faz em inglês. Então eu já estaria jogando meu videogame de qualquer forma. Um jogo que eu jogava nessa idade se chamava... tinha um que se chamava Skyrim, que eu jogava no PlayStation 3, e também tinha um que chamava League of Legends. Duas palavras em inglês, olha só, já o nome dos jogos já é em inglês. Então, o que eu fiz foi simplesmente continuar jogando, só que em inglês. O Skyrim, ele não tinha em português, né, quando eu jogava, né? Hoje em dia tem, antes não tinha. E eu só podia jogar em inglês. Então, sabe, você via a história do jogo acontecendo, eu realmente não entendia muito do que estava acontecendo, mas tinha algumas coisas que, quando a gente faz isso, tem algumas coisas que a gente vai pegar. Mas você só vai conseguir fazer isso se você perder uma crença limitante, que é a ideia de que se você vê alguma coisa em inglês, você precisa
entender 100% do que está acontecendo ali. Não é assim que funciona. Quando a gente está aprendendo uma língua, você não vai entender 100% do que está acontecendo. Na verdade, quando a gente aprende qualquer coisa, você não vai aprender 100% do que está acontecendo. Quando você vai na academia, você vai lá, você faz um movimento, você não sabe por que você está fazendo, você não sabe quais são os grupos musculares que estão envolvidos, você nem sabe qual músculo que você está pegando. Eu achava, quando eu era mais novo, que a barra era boa pro peito. Porque quando você puxa, você meio que estufa o peito assim, né? Mas não tem nada a ver, é o contrário, é pras costas, tá ligado? Então, mas só que eu não sabia disso. Pra mim, quando eu comecei a treinar, eu não sabia disso. Mas o treino funcionou mesmo assim, mesmo sem eu saber de tudo que tá acontecendo. No inglês é a mesma coisa. Quando você, por exemplo, quando eu tava jogando um videogame e tinha toda uma história acontecendo e tudo mais, no jogo Skyrim, era a história dos dragões que estavam voltando e tinha um dragão do mal que você tinha que ir lá derrotar os parceiros dele para depois derrotar ele no final. Cara, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Sabe, tinha sessões de diálogo no jogo, diálogo, 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 e eu não sabia o que estava acontecendo. Mas de vez em quando eu pegava uma palavra aqui, uma palavra ali, sabe? Principalmente na hora do jogo mesmo. É um jogo onde você precisa interagir com as coisas, né? Então, você tem um balde, aparece na tela para você, aperte X para pegar o balde. Só que em inglês, né? Tá lá o xizinho e tá escrito lá, bucket. Aí eu meio que associava, né? Tipo, bucket. Tem um bucket ali na minha frente, tá escrito o título bucket, então eu sei que bucket é balde. E foi assim que eu aprendi vários vocabulários de casa, por exemplo, tipo vassoura, balde, e também um vocabulário que não é muito útil na vida real, né? Mas tipo sword, shield, mace, axe, todas essas que são armas, né? Espada, escudo, qual outro que eu falei? Eu falei axe, machado, mace, que é a massa, spear, que é a lança. Então essas palavrinhas eu fui pegando e foi assim que eu fui construindo um pouco do meu vocabulário. De novo, eu jogava só porque eu gostava de jogar magia com a mão. Esse era o único motivo que eu jogava Skyrim. Porque a história, eu não entendia o que estava acontecendo ali. E é normal. Quando a gente está começando inglês, a gente não entende tudo. E faz parte. Você vai pegar um texto e você vai entender 10% do texto. Às vezes menos, cara. Às vezes menos. E faz parte. A gente só precisa perder essa crença, essa mania de que a gente precisa entender 100% do que está acontecendo ali. Porque não precisa. A gente se concentra no que a gente está fazendo. Porque lembra, o objetivo não é estudar inglês, é fazer as suas coisas em inglês. O que eu estava fazendo? Eu estava jogando videogame. O inglês era segundo plano, eu não estava focado nisso, entendeu? Quando eu trabalhava com música, até hoje, né, eu faço isso, era a mesma coisa. Quando eu estava ouvindo uma música do Bon Jovi, qual que era o meu objetivo? Uma coisa que eu adoro fazer, cantar. Eu gosto de cantar. Eu não canto muito bem, mas eu adoro cantar. E o meu objetivo era qual? Pronunciar igual o Bon Jovi. O meu objetivo não era entender o que ele estava falando. O meu objetivo era falar igual, só isso. Eu queria cantar. Lembra, a atividade é o mais importante. Eu queria cantar igual, o inglês está em segundo plano. E assim eu fui me acostumando com os sons do inglês, com a pronúncia do inglês. A minha pronúncia em inglês hoje só é muito boa por causa disso. Tem alguns sons do inglês que você só pega praticando assim, que é muito difícil pra gente fazer em português, simplesmente porque o som não existe pra nós. Por exemplo, você pega a palavra world. Essa palavra dá trabalho pra quem tá aprendendo e deu trabalho pra mim também. Só que eu me esforcei tanto para cantar igual o Bon Jovi, eu repeti tanto essa palavrinha que agora eu consigo pronunciar ela de boa. World, world. Qualquer velocidade. World, ou world. Qualquer velocidade. Essa é uma palavra que eu simplesmente domino. E foi assim que eu dominei a pronúncia. O meu objetivo primeiro era cantar, aí depois, em segundo plano, tinha o inglês. Dessa forma, o inglês ele se torna
um meio e não um fim. Porque, cara, se você parar pra pensar, a não ser que você seja meio nerd, maluco igual eu, aprender uma língua só por aprender não te leva, não funciona. Não é um objetivo forte o suficiente para te prender no estudo. Tem muita gente que chega e fala, eu quero aprender inglês. O meu sonho é falar inglês. Isso não é um objetivo forte o suficiente. Isso não vai te prender. Agora, se você está fazendo algo que você gosta e o inglês é uma parte disso, aí o objetivo não é mais o inglês, o objetivo é outro. E o inglês é só um meio para chegar lá. O meu objetivo era jogar videogame. O inglês era uma coisa que estava ali apenas. O meu objetivo era cantar igual o John Bon Jovi. Nunca consegui. E o inglês estava só ali também. Eu vou soltar essa semana um vídeo sobre como aprender inglês com Fórmula 1. Quando for chegando mais perto do final de semana eu faço, que é quando começa a ter os treinos e tudo mais. Cara, eu gosto de Fórmula 1. Simples assim. Eu gosto de ver os caras correndo, eu gosto de assistir a corrida, eu gosto de assistir os melhores momentos, eu gosto de saber o que está acontecendo nos bastidores. Aí o que eu faço? Eu vou assistir a minha Fórmula 1 em inglês. Eu acesso o canal no YouTube da Fórmula 1 e eu simplesmente assisto os vídeos em inglês. Tem coisa que eu não entendo, porque tem um monte de vocabulário que é bastante técnico, eu ainda tô começando nesse mundo, sabe? Então os caras falam das partes do carro e tudo mais, bicho, eu simplesmente não entendo um monte de coisa. Mas eu tô me divertindo porque eu tô assistindo a Fórmula 1, eu vejo ali o resultado, a ordem que os caras chegaram, que é o mais importante. Esse é o segredo. Foi assim que eu saí do zero para o intermediário em 1 ano e meio e depois para professor 1 ano e meio depois. Do momento em que eu peguei a minha recuperação em inglês lá na 8ª série até o momento que eu virei professor de inglês, isso foram 3 anos e meio de estudo, mais ou menos. De novo, estudo. Depois eu entrei realmente numa escola de inglês e tudo mais, mas eu não parei de fazer essa coisa que foi o que realmente me ajudou. Eu queria fazer algo, aí a única coisa é que eu fazia esse algo em inglês. Esse é o maior erro da galera. A galera tenta se forçar a sentar e ficar decorando lista de verbo, a sentar e ficar fazendo exercício. Tudo isso é importante, sim, mas não é um objetivo forte o suficiente, sabe? Por isso que você precisa escolher algo que você gosta e fazer esse algo em inglês. Eu gosto de Fórmula 1, assista a sua Fórmula 1 em inglês. Eu gosto de futebol, assiste os melhores momentos da Premier League. Eu gosto de música gospel. Aqui no Brasil está ficando cada vez mais popular o gospel americano. Ouve a sua musiquinha gospel lá, louva a Deus em inglês. Cara, só o que eu faço no meu dia é ficar em casa o dia inteiro rezando. Pega o Pai Nosso em inglês para rezar. Faz as coisas que você já faria normalmente, só que em inglês. Você fica o dia inteiro no Instagram, bota o teu Instagram em inglês, siga pessoas que falam inglês. Você fica o dia inteiro no computador recebendo e-mail, coloca o teu computador em inglês, coloca o seu Gmail em inglês, tenha certeza de que você se inscreve em algumas newsletters, por exemplo, para você receber uma newsletter em inglês de vez em quando no seu e-mail. A ideia é você fazer uma imersão em inglês na sua própria vida, para você não precisar fazer nada diferente. Você está ali vivendo e o inglês está só ali parte. E se você para pensar, esse é o objetivo. O objetivo é você viver a sua vida em inglês como se fosse qualquer outra coisa, como se fosse o português. Esse é o objetivo. É assim que eu tento trabalhar nas minhas aulas, trazendo coisas que os alunos gostam de fazer, só que a gente faz em inglês. É assim que eu carrego o inglês na minha vida até hoje. Quando eu tô com vontade de jogar um videogame, eu jogo em inglês. Quando eu tô com vontade de assistir um filme, eu assisto o filme em inglês. Quando eu tô com vontade de ler um livro, eu leio o livro em inglês. Eu faço o que eu tenho vontade de fazer. Só que eu faço em inglês. Eu escrevo bastante no meu journal, né? Todo dia eu escrevo aqui no meu diário. E eu escrevo no meu diário em inglês. Eu faço o que eu já faria normalmente, só que em inglês. Essa é a autoimersão, é isso que me deu o inglês que eu tenho hoje. Modéstia à parte, eu tenho o melhor inglês que eu conheço. Assim, eu já tive outros colegas professores, e nenhum deles tem uma pronúncia igual a minha, nenhum deles tem uma desenvoltura no inglês igual eu tenho, e isso se deve, em grande parte, a essa auto-imersão. Eu faço uma imersão no inglês
na minha própria vida. Eu não preciso fazer intercâmbio, entendeu? Porque a minha vida já está em inglês. Essa que é a pegada. Fica essa dica para você então, para você fazer essa auto-imersão na sua própria vida. Comenta aqui embaixo onde que você acha que você consegue fazer em inglês na sua vida. O que você faz hoje que dá para você fazer em inglês? Melhor ainda, ó, bota aqui nos comentários que eu te falo. Fala tudo que você faz para mim. Ah, eu vou no mercado, eu acordo de manhã, eu faço não sei o que eu vou te falar como que você pode fazer isso, transformar isso em um pouquinho de inglês. E claro, se você quiser praticar um pouquinho de inglês, entra na minha comunidade no WhatsApp. Eu vou deixar aqui o link dela no comentário desse vídeo, é só você clicar lá e você vai entrar na minha comunidade do WhatsApp, onde a gente pratica bastante inglês, eu sempre mando coisa lá, a gente troca ideia em inglês, justamente para o inglês fazer parte da nossa vida. A gente está ali só conversando. Acontece que a gente está conversando em inglês. O inglês é o segundo plano, nunca o primeiro. A não ser que você seja um nerd maluco igual eu. Eu gosto de aprender inglês porque sim, sabe? Para mim o objetivo é o inglês, o fim é o inglês, porque eu gosto, porque eu acho legal. Se você não é assim, não tem problema, não é o fim do mundo, sabe? Esse que é legal. Auto-imersão. Lembra disso, aplica na sua vida e me fala como é que você se sente.